um dia tem 24 horas, duas partes de 12, a gente já conversou porque o 12, a gente já falou porque 12, né? Porque um 12 é divisível por 1, 2, 3, 4, 6, então facilita. Uma hora tem 60 minutos. Muita gente me pergunta, Pedro, por que uma hora tem 60 minutos? Por que uma hora não tem 100 minutos? Poxa, 100 era mais bonito, né? 100. Por que uma hora tem 60 minutos? Justamente, pessoal, porque o 60 dá para dividir por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então o 60 foi escolhido porque tudo, antigamente, pessoal, não existia um número quebrado, só existia número inteiro. Aí eles trabalhavam muito com frações, metade, um terço, um quarto. Então tudo deles tinha que dar divisões que o resultado fosse inteiro, porque não tinha resultado quebrado. Então por isso que eles usavam sempre o 12, o 60, porque 60 dá para dividir, olha só, olha que bacana. Uma hora tem 60 minutos, porque você pode fazer meia hora, 30 minutos. Um terço de hora, 20 minutos. Um quarto de hora, 15 minutos. Um quinto de hora, 12 minutos. E um sexto de hora, 10 minutos. Ou seja, gente, o número 60 não foi escolhido à toa. O número 60 foi escolhido porque você consegue fazer meia hora, um terço de hora, um quarto de hora, um quinto de hora. Então, por isso que ele foi escolhido para isso. Legal? Você ainda pode fazer um 30avos de hora, um 20avos de hora, um 15avos de hora. Você pode fracionar. Então, o número 60 ele é muito bacana por isso. Então, vamos chegar onde eu queria, que é o ponto-chave aqui da nossa brincadeira. Pessoal, quando você fala de 47 meios de hora, eu quero que vocês entendam que 47 meios de hora, você pode, quando você te pegar uma questão que tem lá, 47 meios de hora, você pode separar os 47 meios em 46 meios, certo? 46 meios. Por que 46? Por que eu escolhi 46? Porque 46 dividido por 2 dá um número inteiro, mais um meio de hora. Então eu separo em um inteiro mais um quebrado. Eu separei em 46 meios mais um meio. Se fosse 47 terços, vamos ver se vocês entenderam a brincadeira. Eu vou separar como? 47 terços. Quem entendeu? Quem é o múltiplo de 3 que está abaixo do 47? 45. Muito bem, então eu faço 45 terços. Por quê? Porque dá inteiro. Mais 2 terços, que é o que falta para completar os 47. 47 quartos, eu vou separar em 44 quartos, mais 3 quartos. Então eu separo no inteiro e um quebrado. 44 quartos mais 3 quartos. Se eu tivesse 47 quintos, vamos lá, gente, o que é que vocês me sugerem? Isso, 45 quintos, porque dá inteiro, mais quantos? 2 quintos, muito bem. E se eu tivesse 47 sextos? 42 sextos, muito bem. Mais quanto? 5 sextos, show de bola. Que é o que falta para completar os 47. Se fosse 47 décimos? 40 décimos, perfeito, mais 7 décimos. Vamos entender para que eu fiz isso. Porque quando eu peguei os 47 meios e dividi em 46 meios, é porque 46 sobre 2 dá exatamente 23. Mais um meio, ou seja, meia hora. Um meio de uma hora. Uma hora tem 60 minutos, então meia hora, 30. Porque é um meio de hora. Meia hora, 30 minutos. Se eu vou colocar 45 terços, seriam 15 horas exatas, mais 2 terços de uma hora. Queridos, uma hora tem quantos minutos? 60. E um terço de uma hora? 20.
Muito bem, que é um terço de 20. Vocês entendem que um terço, quando eu digo um terço de uma coisa, é pegar a coisa e dividir por 3? Então um terço de 60 vai dar quanto? 20. Um terço de 60 dá 20. E 2 terços? 40. Gente, vamos tentar falar todo mundo. Falem bem, que eu estou aqui escutando vocês, tá bom? Se você faz 47 quartos, dão 44 quartos. Quanto é que são 44 quartos? 11 horas exatas, né? Valeu. 44 quartos são 11 horas, mais 3 quartos. Tá certo? No caso, olha, já eu vou chegar nele, tá bom? Seguinte, boa pergunta aqui também. 47 quartos vão ser 44 quartos mais 3 quartos. Então 44 quartos vão dar 11 e 3 quartos de 60. Vamos fazer comigo? 60 dividido por 4. 60 dividido por 4, 15. Mas não são 3 quartos? 3 vezes 15, 45. 45. Gente, vamos chegar agora exatamente na pergunta que ele fez. Quando eu coloquei os 47 quintos, eu disse 45 quintos mais 2 quintos, tudo bem? Aí ele perguntou corretamente: Pedro, por que eu não posso pegar esses 47 quintos e escrever 40 quintos mais 7 quintos? Gente, é porque o meu objetivo é separar o maior inteiro possível e sobrar uma fração chamada de fração própria. Vocês já ouviram falar fração imprópria e fração própria? A fração imprópria é quando o numerador ele é maior que o denominador. E quando o numerador é maior que o denominador, isso é mais do que o inteiro, é um pedaço maior que o inteiro. E nós estamos falando de separar o maior inteiro possível e só um quebrado. Então por isso que eu tenho que separar, por isso que eu tenho que botar o maior inteiro possível que seja maior do que, aliás, múltiplo de 5. Então eu podia botar 35, 40, 45, mas para ser o maior inteiro possível tem que ser 45. Para quando eu dividir 45 por 5 dá o quê? 9 horas exatas. E 2 quintos, porque esse 2 quintos é menos do que 1 hora. Porque se eu deixasse 7 quintos, dava mais de 1 hora ainda. Então dava para separar ainda mais 1 horinha. Então o ideal é que eu deixe uma fração imprópria, sozinha. Ou seja, 60 dividido por 5 dá 12. Mas são 2 quintos, então dá o quê? 24. Então são 9 horas e 24 minutos. 47 sextos, por isso que eu botei 42, porque o 42 é o maior número múltiplo de 6 antes do 47, antes do 47, para poder quando eu dividir 42 por 6, dá exatamente 7 horas e sobrar um beliscãozinho, uma fraçãozinha, certo? Vai entrar aqui depois de mim? Show de bola. Aí, então, 5 sextos. Gente, vamos lá. 1 sexto, o que acontece é o seguinte: quanto é 1 sexto de 60? Vamos lá, gente, todo mundo comigo. Quanto é 1 sexto de 60? 10. Então, quanto é que são 5 sextos? 50. Portanto, 7 horas e 50 minutos. Olha que massa. Se eu tenho 47 décimos, por isso que eu botei 40 décimos. 40 décimos para poder dar inteiro, 4. E sobrar 7 décimos, que é menos do que 1 hora. Porque se eu tivesse botado 17 décimos, ainda era mais do que 1 hora. Por isso que eu botei 7 décimos. 1 décimo de 60 dão 6 minutos. E 7 décimos dão 42 minutos. Bacana? Show de bola? Gente, vamos pegar outro exemplo aqui interessante. Se eu pego uma fração de dias, por exemplo. Se eu tenho, por exemplo,
35 oitavos do dia. Eu vou separar, 35 é maior que 8, não é? Então eu separo 35 oitavos. Como é que eu separo? 35 oitavos, como é que eu separo? Isso, 32, porque 32 dá para dividir por 8, 32 oitavos, mais quanto é que sobra para o 35? 3 oitavos. Então 32 oitavos são exatamente 4 dias. E um oitavo, certo? Um oitavo de um dia tem 24 horas. Então um oitavo de 24 são 3 horas. Só que são o quê? 3 oitavos, 3 vezes 3, 9. Vamos fazer essa continha, deixa eu mostrar para você como é que faz a conta. 3 oitavos de 24. Eu pego 24 dividido por 8 dá 3. Isso é 1 oitavo. Só que são 3 oitavos. 3 vezes 3, 9. Portanto, 4 dias e 9 horas. 4 dias e 9 horas. Então você consegue separar a fração inteira do quebrado. Outra coisa legal também, ó, é quando você tem assim, tipo, 5,85 horas. 5,85 horas. Tem muita gente que pensa que esses 5,85 horas são 5 horas e 85 minutos, mas não é. O que que são 5,85 horas? São 5 horas exatas, e esse 0,85 eu só transformo o 0,85. Pego 0,85 vezes 60 e dão 51 minutos. Portanto, 5 horas e 51 minutos. Se eu tivesse 8,43, o que é que eu faço? Separo as 8 horas, beleza, separo as 8 horas. E esse 0,43 é que eu vou multiplicar por 60 e vai dar 25,8. Aí eu separo o 25 e transformo só o quebradinho. Transformo só o 0,8. 0,8 vezes 60, 48. Portanto, 8 horas, 25 minutos e 48 segundos. Mas esse cara aqui é ninja, rapaz, é rápido demais, né? Uma salva de palmas para ele, por favor, né? Salva de palmas, né? Se garante, tu é doido, rapaz. Ele fala, eu tento ficar falando devagar aqui, mas ele, para poder acompanhar, ele acompanha rápido demais. É ninja. Gente, seguinte, como é que é ninja? Ó, então é o seguinte, ó. Gente, como é que eu faço para somar 8 horas, 25 minutos e 40 segundos com 6 horas, 55 minutos e 30 segundos? Como é que eu faço para executar essa soma? Eu só posso somar hora com hora, minuto com minuto e segundo com segundo. Eu vou somar os 40 com os 30, vão dar 70 segundos. Vou somar os 25 com os 55, 80 minutos. Vou somar os 8 com 6, 14 minutos. Beleza? E agora, o negócio é que esses 70 segundos que tem aí, 70 segundos, são 60 segundos mais 10. Então o que que eu faço? Eu separo os 10 segundos, e jogo 60 segundos como sendo 1 minuto. Vocês entenderam essa jogada que eu fiz? Eu tinha 70 segundos. 70 segundos, eu vou pegar, dos 70 segundos, eu vou pegar 60 segundos, vou jogar para os 80, certo? Vou jogar um minutinho e vou botar 81 minutos. E agora, as 14 horas, tudo bem. Bom, mas esses 81 minutos ainda são mais do que 1 minuto. Então eu pego 60 minutos daqui, e jogo para os 14. Aí vão ficar 15 horas, 21 minutos e 10 segundos. Pronto, agora está tudo resolvido. Show de bola? Gente, vamos fazer aqui só uma questãozinha do nosso material, só para a gente poder discutir aqui, ver o que a gente dá para a gente fazer.
comentar a questão. Vocês vão pegar depois a solução, junto com esse material aqui, durante a semana, eles vão disponibilizar para vocês esse material aqui, para vocês não precisarem copiar, e a solução de algumas dessas questões que estão aqui no nosso material, tá bom? Vamos lá. Só comentando, mas sem, a gente só não vai fazer os cálculos, eu vou explicar a questão. Ao encerrar o período de vendas de 2012, uma concessionária fez um levantamento das vendas de carros novos no último semestre desse ano. Os dados estão expressos no gráfico a seguir. Ao fazer a apresentação dos dados aos funcionários, o gerente estipulou como meta para o mês de janeiro de 2013, página 36. Olha, deixa eu até explicar uma coisa para vocês. Essa matéria, ela é o tipo da matéria que, a matéria que a gente estudou hoje, 45? Estou na página errada aqui. 45. Sim, então como eu estava dizendo, a página 45, obrigado. O que acontece é o seguinte, essa matéria que a gente estudou hoje, ela é uma matéria que ela é suporte para todas as outras. Na verdade, você vai pegar uma questão de física e vai usar a unidade de medida. Você vai pegar uma questão de química e vai usar a unidade de medida. Você vai pegar uma questão de matemática que não é direcionada para a unidade de medida e você vai usar a unidade de medida. O que eu preciso é que você tenha essa noção. Ok. Olha, só pedindo para explicar aqui rapidamente essa questão. O que acontece é o seguinte. Eu somei segundo com segundo, certo? Eu somei segundo com segundo, somei minuto com minuto e somei hora com hora, porque eu só posso somar hora com hora, minuto com minuto e segundo com segundo. Beleza. Agora o que acontece? Quando eu tenho 70 segundos, gente, é mais do que um minuto. 70 segundos é mais do que um minuto. Então eu tiro 10 segundos, aí pego 60 segundos, separo e jogo 60 segundos como sendo um minuto. Por isso que ficou 81 minutos. Dos 70 segundos, eu tirei 60 segundos, joguei para os 80 e virou 81. Então, 14 horas, 81 minutos e 10 segundos. Bom, esses 81 minutos já são mais do que 60 também. Então, eu tirei 60 segundos, 60 minutos e transformei em uma hora. Então, por isso que ficaram 15 horas. 15 horas, 21 minutos e 10 segundos. Beleza? Bom, então agora sim, questão de número 1 aqui. Um homem determinado a melhorar a sua saúde, resolveu andar diariamente numa praça circular que há em frente à sua casa. Todos os dias ele dá 15 voltas em torno da praça, que tem 50 metros de raio. Use 3 como sendo o valor para o pi. Qual é a distância percorrida por esse homem em sua caminhada diária? Gente, uma questão dessa aqui é fácil, média ou difícil? Fácil, né? O que acontece, vamos lembrar de uma coisa. Quem lembra como é que é o comprimento de uma circunferência? 2πr, ok? 2πr, 2π vezes o raio. O π, ele não mandou a gente colocar 3? 2 vezes 3? 6. O raio da praça é de 50 metros. Então vai ficar 6 vezes 50 dá o quê? 300 metros. Então quer dizer que uma volta, quando ele dá uma volta nessa praça, dão 300 metros. Porque o raio, 50 e 2π vezes r, ou seja, 2 vezes 3 vezes 50. 300 metros. Então uma volta são 300 metros. Ele deu quantas voltas? Quantas? 15. 3 vezes 15 dá 45. Então ele andou 4.500 metros.
4.500 metros, gente. Como ele andou 4.500 metros, para a gente passar de metros para quilômetros, o que é que eu faço? Anda a vírgula quantas casas? 3 casas. Portanto, a resposta é o item E, 4,5 quilômetros. Vocês estão percebendo como tem, depois que a gente viu essa aula todinha de unidade de medida, as coisas começam a se encaixar e uma questão como essa se torna fácil para a gente fazer até de cabeça. Vamos para a questão número... Vamos fazer aqui para a questão número 2. O consumo atingiu o maior nível da história do ano passado. Os brasileiros beberam o equivalente a 331 bilhões de xícaras de café. Considere que a xícara citada na notícia seja equivalente aproximadamente a 120 mililitros de café. Supondo que, do 2010, os brasileiros bebam ainda mais café, sendo, deixa eu ver aqui, o consumo atingiu o nível histórico no ano passado aos brasileiros, só que ele não falou assim, ele colocou como se fosse assim, como essa prova, ela é uma prova de 2011, ele faltou botar assim os dados de uma forma mais precisa, que ele estava se referindo a 2011, né? Embora a prova tenha sido do Enem de 2011, aí ele diz assim, o consumo atingiu o maior nível da história no ano passado. Ou seja, o ano passado ele está se referindo a 2010, né? Só que essa notícia é de 2010. Então o ano passado passa a ser o quê? 2009. Considere que a xícara citada na notícia seja equivalente aproximadamente a 120 mililitros de café. Supondo que em 2010 os brasileiros bebam ainda mais café, então vocês entenderam que a prova é de 2011, mas o que importa é a data do texto, é a data da notícia. A data da notícia é de 2010. Se a data da notícia é de 2010, quando ele fala ano passado, ele está se referindo a 2009. Aí ele diz assim, supondo que em 2010, quer dizer que é o ano que a notícia foi dada, os brasileiros bebam ainda mais café, aumentando o consumo em um quinto do que foi consumido no ano anterior. De acordo com essas informações, qual a previsão mais aproximada para o consumo de café em 2010? Gente, é o seguinte, eu tenho que transformar 331 bilhões de xícaras, 331 bilhões de xícaras vezes 120. Vamos lá, coloque aí a continha. 331 bilhões, você bota 331 bi vezes 120. Esse vai ser o meu resultado em quê? Em mililitros. Vai ser o meu resultado em mililitros. Agora o que que eu faço? Divido por 1000 e aí eu transformo em litros. Aí eu descobri quantos litros eles beberam em 2009. Aí o que que eu faço? Calculo quanto é um quinto desse valor. Calculando quanto é um quinto desse valor, eu vou descobrir quanto a mais eles vão beber, tá certo? Quanto a mais eles vão beber. Então, fazendo a continha aqui para vocês, vai ficar 300, a gente tem, olha, a prova do Enem, ela é uma prova que você consegue resolver apenas dessa forma, 331, foram 331 bilhões de xícaras, vezes, certo? Então, 331 bilhões de xícaras, vezes 120. Então, isso aqui dão 39 bilhões de litros, tá certo? Como ele falou aqui, ó, de litros, tá bom? 39 bilhões de litros, isso no ano passado, só que aumentou um quinto. Então aumentou um quinto, então quando você acrescer um quinto, vão dar 47
47,6. Portanto, vai dar aproximadamente o item E, que é 47,6 bilhões de litros de café. Então, esse aí vai ser o valor. Ok? Então, gente, é isso aí. Valeu demais. Vou só tirar uma fotinha aqui com vocês. Vocês estão muito lindos, né? Eu quero colocar uma... Olha aí. Uma salva de palmas para todos vocês. Gente, muitíssimo obrigado. Até a próxima participação. Muito sucesso na vida e no Enem. Um grande abraço. Espero que tenha sido extremamente produtivo para vocês, que para mim foi maravilhoso. Que a força esteja com vocês. Para o alto e avante. Valeu. Valeu, Pedrinho.